Vivemos em um mundo onde cada segundo parece estar sendo disputado. Informações chegam como enxurradas, propagandas nos bombardeiam de todos os lados e a vida moderna se tornou uma corrida interminável. Trabalhamos mais horas, compramos mais coisas, nos conectamos a mais telas, mas estranhamente nos sentimos cada vez mais vazios. O paradoxo da vida contemporânea é cruel. Quanto mais possuímos, menos livres somos. O excesso não nos trouxe paz, trouxe ansiedade. O consumo não nos trouxe identidade, trouxe comparação. O progresso não nos deu liberdade, nos acorrentou a uma esteira rolante invisível. É nesse cenário sufocante que o minimalismo surge não como uma moda, não como um estilo estético bonito para postar em redes sociais, mas como o último refúgio possível para quem deseja respirar em meio ao caos. Minimalismo, aqui, não significa viver com apenas 10 objetos, morar em uma casa branca e vazia ou rejeitar todo tipo de conforto. Significa ter a coragem de separar o essencial do supérfluo, de recusar a prisão dourada que a sociedade nos empurra e de reconstruir a própria vida em torno do que realmente importa. Não é sobre viver com menos, mas sobre viver melhor. É sobre clareza, lucidez, silêncio. É sobre encontrar, no meio de tanta confusão, um espaço de presença. Um espaço onde a vida deixa de ser uma sequência automática de consumo e passa a ser uma escolha consciente, radicalmente livre. Essa é a promessa do minimalismo. Não um estilo de vida, mas uma libertação existencial. Antes de entendermos o minimalismo, precisamos encarar a realidade sem filtros. A vida moderna é uma máquina de moer consciências. Estamos presos a jornadas de trabalho intermináveis para sustentar padrões de consumo que nunca se satisfazem. O relógio corre, a agenda sufoca, a mente grita. É como se estivéssemos em uma esteira rolante que nunca para, correndo cada vez mais rápido para permanecer no mesmo lugar. As redes sociais se tornaram vitrines de comparação constante, onde cada conquista parece pequena diante da exibição do outro. Nunca fomos tão conectados e, paradoxalmente, nunca nos sentimos tão solitários. O excesso de escolhas nos paralisa, o excesso de informações nos entorpece, o excesso de desejos nos transforma em eternos insatisfeitos. A cultura do ter venceu a cultura do ser, e o preço dessa vitória é a nossa saúde mental. Não percebemos, mas nos tornamos colecionadores de tralhas, não apenas materiais, mas também emocionais. Guardamos mágoas, acumulamos relações tóxicas, nos sobrecarregamos de obrigações que não fazem sentido. O caos não está apenas nas ruas movimentadas e nos anúncios luminosos, mas dentro de nós. Estamos intoxicados por estímulos que nunca param. Essa intoxicação, se não for confrontada, se torna uma prisão invisível. E como toda prisão, ela precisa ser reconhecida antes de ser quebrada. O minimalismo nasce justamente desse diagnóstico brutal. A vida que estamos vivendo não é sustentável. Estamos morrendo de excesso. Minimalismo é, acima de tudo, uma resposta existencial. Diante do excesso, surge a necessidade do corte. Como uma lâmina afiada que remove o supérfluo, o minimalismo nos convida a perguntar: o que realmente importa? O que é essencial? A coragem de fazer essas perguntas já é, por si só, um ato de rebeldia. Porque vivemos em uma sociedade que lucra com a nossa distração, com o nosso consumo, com a nossa incapacidade de dizer não. O chamado ao essencial não é sobre jogar tudo fora e viver como um monge, mas sobre redefinir prioridades. É perceber que tempo é mais valioso que dinheiro, que presença é mais poderosa que status, que liberdade não está em comprar mais, mas em precisar de menos.
Quando Thoreau se isolou em Walden para viver de forma simples, ele não estava apenas rejeitando a cidade. Ele estava buscando clareza, buscando provar que uma vida reduzida ao necessário é mais plena do que uma vida inflada de excessos. O minimalismo moderno herda esse espírito, mas traz uma urgência ainda maior. Precisamos reencontrar o essencial porque estamos nos afogando em superficialidade. Cada objeto, cada compromisso, cada relação deve ser pesado na balança da consciência. Isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero viver. Se afasta, deve ser cortado. Essa disciplina é libertadora. É o primeiro passo para sair do labirinto. Vivemos cercados de coisas. Roupas que não usamos, livros que nunca lemos, objetos que guardamos por medo de perder uma parte de nós mesmos. O acúmulo é, no fundo, uma ilusão de segurança. Achamos que ter mais significa estar mais protegidos. Mas, na prática, cada objeto acumulado se transforma em responsabilidade, em peso, em ruído mental. O armário cheio reflete uma mente cheia. A casa abarrotada reflete um coração sobrecarregado. E não se trata apenas de coisas físicas. Acumulamos também expectativas, versões falsas de nós mesmos, máscaras sociais que usamos para sermos aceitos. Esse acúmulo invisível é ainda mais perigoso porque rouba nossa energia vital. Passamos a viver mais para manter uma imagem do que para experimentar a vida real. O minimalismo, nesse ponto, é como uma faxina radical da alma. É abrir espaço, é soltar, é aceitar que não precisamos carregar tudo. Ao contrário do que acreditamos, o vazio não é uma ameaça, é uma possibilidade. Só quando abrimos espaço podemos permitir que o novo, o autêntico, o essencial entre. O acúmulo é estagnação, o vazio é movimento, e o movimento é vida. Minimalismo não é apenas sobre reduzir coisas, é também sobre reduzir ruídos. O silêncio é uma das formas mais poderosas de minimalismo e talvez a mais esquecida. Vivemos em um mundo onde o barulho se tornou constante. As notificações não param, os feeds nunca terminam. A música de fundo preenche cada espaço. Mas nesse excesso de sons, perdemos a capacidade de escutar a nós mesmos. O silêncio assusta porque ele nos coloca frente a frente com quem realmente somos. Ele nos obriga a encarar nossas dores, nossas dúvidas, nossa solidão. Mas é justamente nesse confronto que o silêncio se torna refúgio. É nele que a mente se reorganiza, que a alma encontra descanso. O minimalismo nos convida a criar espaços de silêncio, desligar o celular, recusar estímulos, respirar. Esse silêncio não é ausência, é presença. É nele que nasce a criatividade, a clareza e a verdadeira paz. A vida moderna nos ensinou a ter medo do vazio, mas o vazio é fértil. É no espaço silencioso que renascemos. Chegamos ao ponto crucial. O minimalismo é, no fundo, sobre liberdade. Liberdade de não ser escravo do que possuímos. Liberdade de não viver para impressionar. Liberdade de dizer não. Liberdade de escolher o ritmo da própria vida. Em um mundo que nos empurra para correr cada vez mais rápido, escolher o menos é um ato de rebeldia. O minimalista não é alguém que abriu mão de tudo, mas alguém que conquistou a capacidade de não precisar de tudo. Essa é a verdadeira riqueza, ser dono de si mesmo. Quando você simplifica sua vida, descobre que não precisa de tantas coisas para viver com plenitude. Descobre que tempo é mais valioso que status, que momentos são mais importantes que objetos, que a verdadeira felicidade não está em ter, mas em ser. O minimalismo nos devolve essa liberdade esquecida. Não é fácil, porque exige coragem. Coragem de ir contra a maré, coragem de desapegar, coragem de encarar o vazio. Mas, uma vez que damos esse passo, nunca mais queremos voltar para a prisão do excesso. Minimalismo não é sobre moda, nem sobre estética, é sobre sobrevivência.
Em um mundo intoxicado pelo excesso, ele se torna o último refúgio para quem não quer ser engolido pelo caos. O minimalismo é um convite à lucidez, um chamado para cortar as correntes invisíveis que nos prendem a uma vida que não escolhemos. É uma filosofia de resistência, uma prática de liberdade, um caminho de retorno ao essencial. Não é uma fórmula pronta, não é um destino final, mas uma jornada contínua de simplificação. Cada escolha minimalista é um tijolo a menos no muro que nos separa da verdadeira vida. É a chance de respirar, de existir, de estar presente. Quando escolhemos o essencial, escolhemos a nós mesmos. E no fim, talvez essa seja a maior vitória possível. Recuperar o direito de viver uma vida que faça sentido. Minimalismo é coragem. Minimalismo é clareza. Minimalismo é o último refúgio contra o caos da vida moderna.